Habita em nós. O homem que não chorava se torna um chorão na presença de Deus. Olhando, meus amados, para o texto da vida de Abraão, diz aqui, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Eu vejo aqui chamadas e promessas. Quando eu olho para este versículo 1 do capítulo 12, quando o Senhor fez aqui esta chamada na vida de Abraão, essa tríplice ordem a ele, eu vejo que isso aqui já era a segunda chamada. Quando o Senhor Deus chamou Abraão pela primeira vez, ele estava em Ur dos Caldeus, e aqui ele já estava na terra de Harã. Ele já havia saído de Ur. O Senhor chamou ele estando em Ur. E agora, pela segunda vez, o Senhor chama Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. A tríplice ordem que o Senhor Deus deu a Abraão: sair para fazer a sua obra, a sua vontade. E eu vejo que esse homem de Deus, Abraão, ele é um exemplo de obediência na Bíblia Sagrada. É o nosso pai na fé. E ele nos traz grandes exemplos. Eu quero discorrer aqui dentro do limite alguns exemplos da vida de Abraão que serve para mim, serve para todos nós, para nós possamos levar uma vida pautada na palavra do Senhor, em obediência à voz do Senhor Deus. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo aqui pelo menos 3 marcos, ou 3 coisas importantes que marcaram a história de Abraão. Marcaram na vida de Abraão, pelo menos 3 coisas. Primeiro, a tenda. Segundo, o altar. E terceiro, a promessa. 3 coisas importantes que marcaram a vida de Abraão. Tenda. Abraão, ele era um homem nômade, ele não tinha morada fixa, ele vivia mudando, e cada lugar que ele ia, ele levantava uma tenda. E eu olho aqui que esta tenda, ela tem um significado muito grande para nós, mostrando que nós também, nós não temos morada fixa ou eterna aqui na terra. Nós somos considerados como peregrino em terra estranha. Nós somos peregrino aqui. Nós vivemos neste mundo, nós vivemos aqui, alimentamos daqui, mas nós não somos daqui. A nossa pátria, ela está no céu. O linguajar do crente, ele é do céu. O traje do crente é do céu. O trato do crente é do céu. É tudo diferente. Glória a Deus. Por quê? Nós não somos deste mundo. A Bíblia fala que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós alimentamos deste mundo, vivemos deste mundo, mas não somos deste mundo. E quando falamos sobre isso aí, nós costumamos fazer uma comparação da garça, que ela vive, alimenta do meio da sujeira, ela tira a sua alimentação do meio da lama, mas ela não se mancha as suas penas. Isso aqui é um exemplo para mim, para nós que vivemos neste mundo, que nós alimentamos daqui, vivemos aqui, e nós estamos vestidos de vestes brancas. As vestimentas do cristão é uma veste branca. E nós não temos que manchá-la. Nós temos que lutar para não manchar, para que nós não venhamos ficar com manchas ou com vestes manchadas na presença do Senhor nosso Deus. E quando eu olho para o altar, esse marco na vida de Abraão, eu olho aqui que toda vez que Abraão passava por algum lugar, ele erigia um altar, ele levantava um altar.
e sacrificava ao Senhor Deus Jeová. O que diz aqui que eu entendo com altar? Altar fala de testemunho, fala de oração e fala de consagração. Todo crente precisa ter uma vida no altar, uma vida dedicada, uma vida de consagração, uma vida de testemunho, uma vida de oração. Quando eu olho primeiramente a questão do altar, do testemunho, eu logo lembro do homem de Deus, que alguém disse assim: tenho visto que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. E aí eu digo, será que as pessoas podem dizer a respeito de nós da mesma forma? Quando eu olho para este marco do altar na questão da oração, é algo que está ficando bastante escasso, está diminuindo a questão da oração nas igrejas. É comum nós chegarmos na igreja e ver as pessoas dobrar os joelhos 2 minutos e levantar e assentar. Já não querem mais orar o período todo de oração. Já estão perdendo aquele bom costume de chegar na igreja, dobrar o joelho e ficar orando aquele período que é necessário, que nós devemos estar orando, pedindo a Deus a bênção sobre o culto. Mas Abraão, ele levava uma vida de altar, sempre erigindo altar, levantando um altar ao Senhor. E eu vejo o terceiro marco na vida de Abraão, que é a promessa. A promessa que Deus tinha na vida de Abraão é uma promessa tão linda que eu não canso de ler esse texto, quando ele diz: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Isso aqui é bênção para mais de metro, como diz o popular aí fora. Abençoar, engrandecer e ser uma bênção. O crente precisa ser uma bênção. Todo crente tem que ser uma bênção, não uma tribulação, não um tribuloso ou uma tribulosa, mas ser uma bênção. E aí eu começo a olhar aqui, quando ele diz aqui: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O crente não precisa ter medo de macumba. Tem crente que pela de medo de macumba. Quando vê alguma coisa assim, já fica tremendo de medo, porque alguém fez macumba, alguém está pegando alguma coisa para fazer macumba. Não, eu não tenho medo de macumba, eu não tenho medo de nada disso. Por quê? Quando eu pego neste texto aqui, o Senhor dizendo, porque essa promessa é para Abraão, mas ela estende para a igreja: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que eu entendo com isso? Você quer ser abençoado por Deus? Abençoa o seu irmão. Você quer ser abençoado? Abençoa. Você quer ser abençoado? Você tem coragem de comprar um terno, entregar e dar para o seu pastor? Não tem. Então não quer ser abençoado. Você tem coragem de comprar uma camisa e dar para o seu irmão? Você tem coragem de comprar uma sandália e dar para a sua irmã? Abençoando é que vai ser abençoado. O segredo da bênção está em abençoar. Na medida que você vai abençoando, Deus vai abençoando você. Na medida que você for abençoando o teu próximo, o Senhor vai te abençoando. E não adianta, se alguém querer lançar maldição sobre a tua vida, a maldição que ele lançar sobre ti, virá sobre ele. Sabe como é que faz? Ela faz assim a maldição, ó, chega lá, dá uma voltinha e volta na própria pessoa que amaldiçoou. Aquele que tentar fazer macumba para o crente, a macumba vai pegar, é nele que fez. É o texto que está dizendo aqui. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então quer ser abençoado? Abençoa. Abençoa o seu próximo.
Ajuda ele. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui o Senhor Deus, quando chamou Abraão, lhe fez promessa: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, vai, eu vou te enviar para um lugar, eu não vou te mostrar onde que é, mas você sai, que quando chegar lá eu vou te mostrar. Eu estava meditando nisso aqui, e às vezes eu fico vendo a nossa vida espiritual, ministerial. Já temos alguns anos de ministério, por bondade de Deus, e a gente teve um princípio, um começo. Eu, quando eu era novo, ainda na obra de Deus, eu tinha uma vontade tão grande de ir para a obra missionária no exterior. Eu comecei a estudar idioma, comecei a estudar, falei, vou estudar, vou aprender o espanhol, vou ver se eu dou uma olhada no inglês. A minha chama é exterior, missões. Por quê? Quando eu vi aquele pregador falando sobre missões, meu coração ardia, eu ficar com uma vontade, eu tenho que ir, eu vou para a obra missionária. É aquela coisa, você não sabe nada que é missão, você quer ir. Por que que muitos têm ido e têm voltado frustrado? Porque ainda não chegou o momento e ele precipita e quer ir. Ainda não amadureceu, ainda não está pronto para atender o chamado de Deus. E aí, quando passam os anos, você vai entender o que é a obra de Deus. A obra de Deus, ela é linda, é maravilhosa, é muito bom, é gratificante fazer a vontade de Deus, a obra do Senhor. Mas a obra do Senhor tem espinho, tem dificuldade, tem provação, tem luta, tem provação da parte de Deus e tem também da parte dos homens. Na obra de Deus você vai enfrentar levante, você vai enfrentar calúnia, você vai enfrentar ingratidão do povo, você vai enfrentar tudo isso. E nós precisamos ter uma estrutura para suportar e para dizer, ainda que sejam ingratos comigo, ainda que levantem contra mim, ainda que falem mal de mim, ainda que sejam ingratos, mas o meu compromisso é com aquele que me chamou, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Seu compromisso não é com alguém que está querendo te atrapalhar o teu ministério, a tua jornada, não. Quem te chamou não foi homem, mas quem te chamou foi Deus, o Senhor. Então suporta, então vença tudo aquilo que levantar contra ti, porque a recompensa, ela virá, o galardão, Ele dará a ti naquele dia, para que o teu nome, o nome do Senhor seja glorificado. Eu estava olhando Abraão, atendeu a promessa, o chamado de Deus, cheio de promessa. O Senhor vai me abençoar, vai engrandecer o meu nome, eu vou ser uma bênção. Que promessa é essa? Quem que não quer receber uma promessa dessa? Eu vou te abençoar, eu vou te enviar para aquele lugar, lá você vai ser uma bênção, lá vai ter isso, lá o teu nome vai ser engrandecido. Mas é interessante, meus irmãos, eu não vejo Deus falando assim, Abraão, vai ter dificuldade, vai ter prova, Abraão vai ter problema, Abraão vai ter luta, Abraão, olha, negócio não é fácil não. O Senhor só falou assim, ó, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção. Quantos e quantos pegam este ânimo e falam, eu vou, Deus me fez promessa, vai ser uma bênção, que maravilha, vai ser só vitória. Alguém parece que cantou esse hino aqui hoje, né? É só vitória. Ou se fosse, é uma maravilha. Ah, se fosse só vitória. E vamos, só vitória. Mas aí você vai deparar com os obstáculos. Você vai deparar com os gigantes que vão aparecer na sua frente. Você vai deparar com mares na tua frente para atravessar. Você vai deparar com tempestade na tua frente. E você depois vai começar, peraí, será que Deus não está comigo? Parece que Deus falou que eu seria uma bênção. Parece que o Senhor fez grandes promessas para mim. E agora eu estou nesse deserto, nessa dificuldade. Aí eu começo a lembrar dos próprios discípulos de Cristo.
quando eles estavam no barco, Jesus estava no barco, eles não estavam sozinhos,